Milionário volta à casa da ex-esposa, mas o que encontra entre as ruínas o deixa sem chão. Ricardo Fernandes estacionou o carro importado em frente ao portão enferrujado e sentiu o estômago se contrair. A casa, que um dia foi o lar que dividiu com Camila, agora parecia um cenário de filme de terror. As janelas estavam quebradas, o mato havia tomado conta do jardim que ela cuidava com tanto carinho e a tinta das paredes descascava como pele queimada pelo sol. Ele hesitou antes de empurrar o portão, que gemeu como se estivesse sentindo dor. A secretária havia ligado 3 vezes naquela manhã, lembrando sobre os documentos do divórcio que ainda estavam na antiga casa. Contratos importantes que ele precisava para finalizar uma fusão de empresas. 3 anos depois de sair dali, Ricardo tinha se tornado um dos empresários mais jovens e bem-sucedidos de Ribeirão Preto. Sua empresa de tecnologia havia crescido de forma impressionante, como se cada hora trabalhada fosse uma forma de apagar as lembranças dolorosas do fracasso do casamento. Camila tinha pedido o divórcio de forma tão abrupta que ele ainda sentia como um soco no estômago quando pensava nisso. Ele trabalhava demais, ela reclamava da solidão, ele prometia mudar, mas sempre aparecia uma reunião urgente, um cliente importante, uma oportunidade que não podia perder. No final, ela simplesmente disse que não aguentava mais ser a segunda opção na vida dele, que preferia ficar sozinha a se sentir invisível dentro do próprio casamento. Caminhando pela grama alta que roçava em suas calças sociais, Ricardo puxou a mochila nas costas e abriu o laptop. Queria checar os e-mails uma última vez antes de entrar na casa. Sempre fazia isso quando se sentia nervoso, como se o trabalho fosse um escudo contra os sentimentos. A tela azul iluminou seu rosto enquanto ele digitava senhas e acessava planilhas, tentando se convencer de que estava ali apenas por causa de papéis esquecidos. O vento balançou as folhas secas do quintal, produzindo um barulho que o fez levantar os olhos da tela. Foi então que viu, meio escondido entre as ervas daninhas crescidas, um pequeno ursinho de pelúcia marrom. O brinquedo estava desbotado pelo tempo e pela chuva, mas ainda era possível reconhecer que tinha sido muito amado por alguém. Ricardo fechou o laptop devagar, sentindo uma estranha sensação no peito. Ele se levantou e caminhou até o ursinho, pegando-o com cuidado. A textura macia ainda estava lá, apesar dos anos de abandono. Não se lembrava de Camila ter um ursinho como aquele. Ela não gostava muito de bichos de pelúcia, sempre dizia que acumulavam poeira. Então, de quem seria esse brinquedo perdido no quintal da casa onde eles moraram? Próximo ao ursinho, meio enterrado na terra fofa, havia algo que parecia ser um caderno. Ricardo o pegou e sacudiu a poeira das páginas amareladas pela umidade. Era um caderno de desenhos infantis, com aqueles rabiscos característicos de criança pequena. Seu coração começou a bater mais forte quando viu os desenhos de família na primeira página. Uma casa simples desenhada com giz de cera, uma mulher de cabelos longos que lembrava muito Camila, e ao lado dela, um homem de terno. Entre os dois, uma figura pequena de criança. No canto da página, com letra trêmula de quem estava aprendendo a escrever, estava escrito Mamãe, Papai e Eu, e uma data de 2 anos atrás. Ricardo sentiu as pernas bambearem. Folheou o caderno com mãos trêmulas, encontrando mais desenhos similares. Sempre a mesma família de 3 pessoas. O homem do desenho usava terno, exatamente como Ricardo usava todos os dias para trabalhar. A criança havia caprichado nos detalhes da gravata e até mesmo no cabelo penteado para trás. Era impossível não reconhecer a si mesmo naqueles rabiscos inocentes. Na última página do caderno, a criança havia escrito Eu quero que o papai volte para casa, com letras tortas e algumas palavras escritas erradas. A data ali era de apenas 1 ano atrás. Ricardo sentou-se pesadamente na grama úmida, ainda segurando o ursinho e o caderno, tentando processar o que estava vendo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Como era possível que existisse uma criança que o desenhava como pai, e ele nunca soube disso? Sua mente trabalhava rapidamente, calculando datas, tentando lembrar dos últimos meses de casamento com Camila.
Ela tinha ficado diferente nas últimas semanas antes do divórcio. Mais quieta, mais distante, como se estivesse carregando um segredo pesado. Ele havia interpretado isso como mais uma prova de que ela não o amava mais. Ricardo pegou o celular e ligou para Camila pela primeira vez em 3 anos. O número nem existia mais. Tentou então ligar para a mãe dela, Dona Conceição, mas o telefone chamava e ninguém atendia. Sentiu uma angústia crescente se espalhando pelo peito como tinta derramada na água. Precisava encontrar Camila urgentemente e descobrir quem era a criança dos desenhos. Levantou-se e caminhou até a casa, empurrando a porta da frente que estava apenas encostada. O interior estava pior que o exterior. Móveis cobertos por pó, algumas telas de aranha nos cantos e um cheiro de umidade que grudava na garganta. Mas logo na entrada, encostado na parede, havia um quadro que ele não reconhecia. Era uma foto de Camila, segurando uma criança pequenininha no colo. Um menino de olhos grandes e cabelos escuros, que não podia ter mais de 3 anos na época da foto. O sorriso de Camila na imagem era o mesmo que Ricardo se lembrava dos primeiros anos de casamento, cheio de felicidade genuína. Mas havia algo mais ali, um brilho maternal que ele nunca tinha visto antes. Suas mãos tremiam quando tirou a foto da moldura e a virou. No verso, escrito com a letra delicada de Camila, estava Gabriel, 3 anos. Nada mais. Nenhuma pista sobre quem era Gabriel ou por que sua foto estava naquela casa. Mas no fundo do coração, Ricardo já sabia a resposta. A semelhança era inegável. O formato dos olhos, o desenho do rosto, até mesmo a expressão séria que a criança fazia na foto. Gabriel era seu filho. A descoberta o atingiu como um raio. Ele se apoiou na parede para não cair, sentindo o mundo girar ao seu redor. Por 3 anos, havia construído um império empresarial, acumulado milhões, conquistado respeito e admiração no mundo dos negócios. Mas, ao mesmo tempo, tinha perdido a coisa mais importante da vida: a chance de conhecer e criar seu próprio filho. Como Camila conseguiu esconder uma gravidez inteira dele? Ele tentava se lembrar de sinais, de mudanças no corpo dela, de indícios que pudesse ter perdido. Mas sua memória só trazia imagens de reuniões intermináveis, viagens de negócios, jantares com clientes. Ele estava sempre correndo atrás do próximo contrato, da próxima oportunidade, da próxima conquista profissional. Ricardo saiu da casa com a foto nas mãos e voltou para onde havia deixado o ursinho e o caderno. Pegou tudo e colocou na mochila, junto com o laptop que agora parecia completamente irrelevante. Os documentos empresariais que tinha vindo buscar foram esquecidos. Só conseguia pensar em encontrar Gabriel e Camila. No caminho de volta ao carro, parou na casa ao lado, onde morava Dona Benedita, uma senhora de mais de 70 anos que sempre foi muito próxima de Camila. Se alguém soubesse onde ela estava, seria Dona Benedita. A casa da vizinha estava bem cuidada, com flores na varanda e cortinas limpas nas janelas. Tocou a campainha nervosamente e esperou. Quando a porta se abriu, Dona Benedita o olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia reprovação. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Dona Benedita, eu preciso muito falar com a senhora. É sobre Camila. A idosa hesitou antes de abrir mais a porta e fazer sinal para ele entrar. A sala era pequena, mas aconchegante, cheia de fotos de família e plantas bem cuidadas. Dona Benedita ofereceu um café, mas Ricardo recusou educadamente. Não conseguiria engolir nada naquele momento. A senhora sabe onde está Camila? Perguntou diretamente, tirando a foto de Gabriel do bolso. E quem é este menino? Dona Benedita olhou a foto e suspirou profundamente, como se tivesse esperado por esse momento há muito tempo. Gabriel é seu filho, Ricardo. Camila ficou grávida pouco antes do divórcio. Mas por que ela não me contou? Por que escondeu isso de mim? Porque você nunca tinha tempo para ela, respondeu Dona Benedita com uma firmeza que surpreendeu Ricardo. Camila tentou conversar com você várias vezes nas últimas semanas, antes da separação. Ela queria contar sobre a gravidez, mas você sempre tinha alguma reunião, alguma viagem, alguma coisa mais importante. Ricardo sentiu uma dor aguda no peito,
como se alguém estivesse apertando seu coração com as mãos. Mas eu tinha direito de saber. É meu filho. Direito você tinha, mas disponibilidade você não dava, retrucou a idosa. Camila ficou grávida de um homem que mal conversava com ela, que saía cedo e voltava tarde, que nos fins de semana ficava no laptop trabalhando. Como ela poderia contar sobre um bebê para alguém que não tinha tempo nem para ela? As palavras de Dona Benedita eram como facadas, mas Ricardo sabia que ela estava certa. Nos últimos meses de casamento, ele realmente tinha se tornado uma pessoa ausente. Estava construindo a empresa, fechando contratos importantes, viajando constantemente. Camila tentava conversar com ele às vezes, mas ele sempre dizia que depois eles conversariam, que primeiro precisava resolver os problemas do trabalho. Onde ela está agora? Onde estão os dois? Não sei exatamente. Ela se mudou há alguns meses e não me deixou o endereço novo. Disse que precisava recomeçar em outro lugar, longe das lembranças. Mas a senhora deve ter alguma pista, alguma coisa? Dona Benedita ficou em silêncio por alguns segundos, claramente em dúvida se deveria ajudá-lo ou não. Eu sei que ela estava trabalhando como faxineira em um hospital da zona norte da cidade. O Hospital Santa Clara, mas isso foi há alguns meses. Não sei se ela ainda trabalha lá. Ricardo agradeceu e saiu praticamente correndo. No carro, ligou para sua secretária e pediu para cancelar todas as reuniões do dia. Depois disso, dirigiu direto para o Hospital Santa Clara, que ficava em um bairro mais simples da cidade, bem diferente da região nobre onde ele morava agora. O hospital era um prédio antigo e cheio de gente. Ricardo estacionou e foi direto à recepção, perguntando por Camila Santos Fernandes. A atendente consultou o sistema e confirmou que ela trabalhava ali, mas só chegaria para o turno da tarde. Ricardo decidiu esperar. Sentou-se em uma cadeira da área de espera e ficou observando o movimento do hospital. Famílias simples aguardando consultas, crianças correndo pelos corredores, idosos sendo amparados pelos filhos. Era um mundo completamente diferente do ambiente empresarial onde ele passava a maior parte do tempo. Às 2 da tarde viu Camila entrando pela porta dos fundos do hospital. Ela usava uniforme de faxineira e carregava uma bolsa simples. Estava mais magra do que ele se lembrava e havia uma expressão cansada em seu rosto. Mas continuava bonita, com os mesmos cabelos castanhos e os mesmos olhos expressivos que o haviam conquistado anos atrás. Ricardo se levantou e caminhou em direção a ela. Quando Camila o viu, parou no meio do corredor como se tivesse visto um fantasma. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Camila, precisamos conversar. É sobre Gabriel. O rosto dela empalideceu imediatamente. Ela olhou ao redor nervosamente, como se procurasse uma rota de fuga. Não sei do que você está falando. Eu estive na nossa antiga casa hoje. Encontrei desenhos dele, uma foto. Sei que Gabriel é meu filho. Camila fechou os olhos por um momento, respirou fundo e quando os abriu novamente, havia lágrimas começando a se formar. Você não tem o direito de aparecer aqui depois de 3 anos e querer resolver tudo numa conversa. Tenho sim. Ele é meu filho. Eu tinha direito de saber. Tinha direito, mas não tinha interesse, respondeu ela com voz firme, apesar das lágrimas. Quantas vezes tentei conversar com você nos últimos meses do nosso casamento? Quantas vezes você disse, depois a gente conversa porque tinha uma ligação importante? Ricardo se lembrou das palavras similares de Dona Benedita. Começou a perceber que talvez Camila tivesse tentado contar sobre a gravidez, mas ele não tinha dado oportunidade. Camila, eu sei que cometi erros, mas isso não justifica esconder meu filho de mim por 3 anos. Esconder? Você quer saber a verdade? Camila limpou os olhos e o encarou firmemente. Eu tentei te contar sobre a gravidez 3 vezes. A primeira vez você estava no telefone fechando um contrato. A segunda vez, você disse que estava atrasado para uma reunião. A terceira vez, você viajou de última hora para São Paulo e ficou uma semana fora. Eu não me lembro disso. Claro que não se lembra, porque trabalho sempre foi mais importante que eu. E se era mais importante que sua esposa, imagine que importância teria para um filho.
As palavras de Camila eram como punhaladas, mas Ricardo sabia que ela tinha razão. Ele tinha priorizado o trabalho sobre tudo e todos. Havia construído um império empresarial, mas destruído sua família no processo. Camila, eu mudei. Esses 3 anos me fizeram perceber muitas coisas. Mudou? Ela riu amargamente. Você virou o empresário mais bem-sucedido da cidade. Li sobre você nos jornais. Sempre fechando negócios, sempre em reuniões importantes. Não me parece que mudou muita coisa. Mas eu quero conhecer meu filho. Quero ser parte da vida dele. Agora você quer? Quando ele já tem 5 anos e cresceu sem pai? Nesse momento, uma criança apareceu correndo pelo corredor do hospital. Era um menino pequeno, de cabelos escuros e olhos grandes, exatamente como na foto que Ricardo havia encontrado. Gabriel parou ao ver o homem desconhecido conversando com sua mãe. Mamãe, quem é esse moço? Ricardo sentiu o coração acelerar ao ver o filho pela primeira vez pessoalmente. A semelhança era impressionante. Gabriel tinha seus olhos e seu formato de rosto, mas o sorriso tímido era igualzinho ao de Camila. Gabriel, volta para a salinha onde você estava brincando. Mamãe já vai te buscar. Mas quem é ele, mamãe? Camila olhou para Ricardo com uma expressão de pânico. Claramente não estava preparada para aquele momento. É um amigo da mamãe. Agora vai brincar um pouco mais que eu já vou. Gabriel olhou para Ricardo com curiosidade antes de sair correndo novamente. Ricardo ficou parado, sentindo uma emoção avassaladora ao ver o filho pela primeira vez. Era seu sangue, sua continuação. Uma pessoa que existia no mundo por causa dele e que ele nunca havia conhecido. Ele é lindo, Camila. É exatamente como eu era quando criança. Não comece, Ricardo. Não tente criar um vínculo emocional do nada. Do nada? Ele é meu filho. É minha responsabilidade. Responsabilidade? Camila riu novamente, mas desta vez havia dor na risada. Onde estava sua responsabilidade quando eu estava grávida e sozinha? Onde estava quando Gabriel nasceu e eu não tinha nem dinheiro para comprar fraldas direito? Onde estava quando ele teve febre alta aos 2 anos e eu passei a madrugada inteira no hospital público porque não tinha plano de saúde? Ricardo sentiu uma culpa esmagadora se instalando em seu peito. Enquanto ele acumulava riqueza, Camila criava o filho dele enfrentando dificuldades financeiras sozinha. Camila, eu não sabia de nada disso. Se soubesse... Se soubesse o quê? Largaria tudo para ajudar? Ou mandaria um cheque todo mês para resolver o problema à distância? A pergunta o deixou sem resposta. Honestamente, ele não sabia como teria reagido se soubesse da gravidez na época. Provavelmente teria oferecido dinheiro, mas continuaria trabalhando no mesmo ritmo alucinado. Deixa eu tentar compensar isso agora. Deixa eu ser pai para ele. Pai não é quem aparece depois de 5 anos querendo exercer paternidade. Pai é quem está presente desde o primeiro dia. Mas eu posso aprender. Posso mudar. Ricardo, você não entende. Gabriel cresceu sem pai. Ele pergunta sobre você às vezes, porque vê outras crianças com os pais, mas já se acostumou que somos só nós dois. Não vou deixar você entrar na vida dele só para sair de novo quando o trabalho ficar mais importante. Não vou sair da vida dele. Como posso ter certeza disso? Você saiu da minha vida para se dedicar ao trabalho. O que me garante que não fará a mesma coisa com ele? Ricardo ficou em silêncio porque não tinha uma resposta convincente. Camila estava certa ao ter receios. Ele realmente havia abandonado o casamento para se dedicar integralmente ao trabalho. Camila, me dá uma chance. Me deixa conhecer Gabriel, conversar com ele. Não. Como não? Ele é meu filho. Legalmente sim, mas emocionalmente você é um estranho para ele. Não vou deixar uma criança de 5 anos se confundir e se machucar por causa dos seus remorsos tardios. Não são remorsos tardios. É amor por um filho que eu não sabia que existia. Amor? Camila o encarou com incredulidade. Você conheceu a existência dele há algumas horas. Não confunda choque com amor. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal.
Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquele momento, Gabriel apareceu novamente no corredor, dessa vez carregando um desenho feito em papel sulfite. Mamãe, fiz um desenho novo. Quer ver? Camila se agachou para ficar na altura do filho e olhou o desenho. Era mais uma vez a mesma família de 3 pessoas, mas desta vez o homem estava distante da mulher e da criança, como se estivesse indo embora. Por que você desenhou o papai longe de nós, meu amor? Porque o Pedrinho da escola disse que alguns papais vão embora e não voltam mais. O papai foi embora mesmo, mamãe? Ricardo sentiu o coração se despedaçar ao ouvir a pergunta inocente do filho. Gabriel nem sabia quem ele era, mas já carregava a dor da ausência paterna. Camila olhou para Ricardo com os olhos cheios de lágrimas e depois voltou sua atenção para Gabriel. O papai teve que viajar muito para trabalhar, meu amor, mas ele pensa em você todos os dias. Ele vai voltar um dia? Não sei, Gabriel. Às vezes as coisas são complicadas. Ricardo não aguentou mais ficar calado. Deu um passo à frente e se agachou também, ficando na altura de Gabriel. Olá, Gabriel. Eu sou Ricardo. O menino olhou para ele com curiosidade, sem medo, mas também sem reconhecimento. Você conhece meu papai? A pergunta simples e direta deixou Ricardo sem palavras. Como explicar para uma criança de 5 anos que ele era o próprio pai? Como começar uma relação que deveria ter começado há 5 anos? Eu gostaria muito de conhecer seu papai. E gostaria muito de conhecer você também. Gabriel sorriu timidamente e mostrou o desenho para Ricardo. Quer ver meu desenho? É a minha família. Ricardo olhou o papel com emoção. Mesmo sem saber quem era ele, Gabriel o havia incluído no desenho como parte da família. É um desenho muito bonito. Você desenha muito bem. Obrigado. Mamãe, posso mostrar meus outros desenhos para o Ricardo? Camila olhou para Ricardo com uma expressão conflituosa. Era óbvio que ela não queria criar expectativas em Gabriel, mas também não queria ser cruel com o filho. Talvez outro dia, meu amor. Agora a mamãe precisa trabalhar. Ah, não. Eu queria mostrar meus carrinhos também. Você tem carrinhos? Perguntou Ricardo, tentando estabelecer uma conexão. Tenho sim. Tenho um vermelho e um azul. O vermelho é mais rápido, mas o azul é mais bonito. Que legal. Eu também gostava de brincar com carrinhos quando era pequeno. Gabriel ficou empolgado com a informação. Você brincava mesmo? Qual era a cor do seu carrinho favorito? Era verde. Eu levava ele para todo lugar. Eu queria ter um carrinho verde, mas eles são muito caros na loja. Ricardo olhou para Camila, que desviou o olhar. Era óbvio que ela estava passando por dificuldades financeiras. Trabalhava como faxineira em um hospital e criava um filho sozinha. Provavelmente não sobrava dinheiro para brinquedos caros. Gabriel, filho, deixa o Ricardo ir embora agora. Ele deve ter coisas importantes para fazer. Não tenho nada mais importante que isso, respondeu Ricardo olhando diretamente para Camila. Gabriel puxou a camisa de Ricardo para chamar sua atenção. Ricardo, você vai embora e não vai voltar, igual ao meu papai? A pergunta inocente foi como um soco no estômago de Ricardo. Ele olhou para Camila em busca de orientação, mas ela estava claramente tão perdida quanto ele. Eu gostaria muito de voltar para ver você de novo, Gabriel, se sua mamãe deixar. Mamãe, deixa ele voltar? Ele parece legal. Camila estava visivelmente emocionada e confusa. Era claro que não havia esperado por essa situação. A gente conversa sobre isso depois, tá bom? Tá bom. Tchau, Ricardo. Espero que você volte. Gabriel acenou alegremente e saiu correndo de volta para onde estava brincando. Ricardo ficou olhando o filho se afastar, sentindo uma dor imensa no peito. Em poucos minutos de conversa, já havia se apaixonado completamente por aquela criança. Camila, por favor, deixa eu conhecer meu filho. Ricardo, isso não é simples assim. Não posso deixar Gabriel se apegar a você se não tiver certeza de que você vai ficar. Eu vou ficar. Te prometo que vou ficar. Como posso confiar numa promessa de alguém que priorizou trabalho sobre família durante anos? Porque agora eu sei o que perdi. Porque agora eu entendo o que é realmente importante. Camila balançou a cabeça.
claramente dividida entre a vontade de dar uma oportunidade a Ricardo e o medo de Gabriel se machucar. Preciso pensar. Preciso conversar com minha mãe, com algumas pessoas. Tudo bem, mas por favor, pensa com carinho. Gabriel é meu filho também. Eu sei que é, mas ele é uma criança, não uma propriedade. Não posso simplesmente entregá-lo para você porque descobriu que ele existe. Ricardo entendeu que não deveria pressionar mais naquele momento. Camila precisava de tempo para processar a situação. Posso te dar meu número de telefone para você me ligar quando decidir? Camila hesitou, mas acabou aceitando anotar o número. Ricardo escreveu em um papel junto com o endereço de seu escritório. Camila, uma última coisa. Vocês estão bem financeiramente? Gabriel falou que queria um carrinho verde. Isso não é da sua conta, respondeu ela rapidamente. É sim da minha conta. Ele é meu filho. Se estão passando por dificuldades, eu posso ajudar. Não preciso da sua ajuda financeira. Não é ajuda, é responsabilidade. Eu deveria estar ajudando a sustentar Gabriel há 5 anos. Ricardo, não vou aceitar dinheiro de você. Não quero que Gabriel cresça pensando que amor se compra. Não é sobre comprar amor, é sobre assumir responsabilidade. Quando você estava casado comigo, assumia a responsabilidade ou delegava tudo para se dedicar ao trabalho? A pergunta o deixou em silêncio novamente. Camila estava certa. Mesmo quando eram casados, ele delegava as responsabilidades domésticas para ela para poder trabalhar mais. Camila, me dá uma chance de provar que mudei. Vou pensar, mas não prometo nada. Ricardo saiu do hospital com o coração pesado. Tinha encontrado o filho, mas estava longe de poder se aproximar dele. No carro, ficou sentado por vários minutos tentando processar tudo o que havia acontecido. Gabriel era uma criança doce e inteligente, exatamente como ele imaginava que um filho seu seria. Mas era também um estranho, alguém que havia crescido sem ele e que não sabia quem ele realmente era. Durante a volta para casa, Ricardo não conseguia parar de pensar em Gabriel, perguntando se ele ia embora como o papai havia feito. A criança nem sabia que estava falando com o próprio pai, mas já carregava a dor do abandono. E a culpa por isso era inteiramente dele. Chegando em casa, um apartamento luxuoso no centro da cidade, Ricardo se sentiu mais sozinho do que nunca. Todos os objetos caros, a vista panorâmica da cidade, os móveis de grife, nada disso tinha significado diante da simplicidade genuína de um menino de 5 anos, mostrando seus desenhos. Pegou o laptop e tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Toda vez que tentava focar em planilhas ou contratos, via o rosto de Gabriel perguntando sobre carrinhos e falando sobre desenhos. Fechou o computador e foi para a varanda, olhando a cidade lá embaixo. Como tinha chegado naquele ponto? Como havia se tornado tão obcecado pelo sucesso profissional que perdeu a oportunidade de ser pai desde o primeiro dia? Lembrou-se dos sonhos que tinha quando era mais jovem, de formar uma família, de ensinar um filho a jogar futebol, de ajudá-lo com os deveres de casa. Havia trocado tudo isso por reuniões e contratos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua secretária perguntando sobre as reuniões canceladas. Ricardo disse que estava com um problema pessoal e que não voltaria ao escritório naquela semana. A secretária ficou surpresa. Era a primeira vez em 5 anos que ele cancelava uma semana inteira de trabalho. Naquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir. Ficou olhando o teto e pensando em Gabriel. Onde ele estava dormindo? Em que tipo de casa? Tinha o próprio quarto? Camila conseguia dar para ele tudo o que precisava com o salário de faxineira? As perguntas se multiplicavam em sua cabeça sem encontrar respostas. No dia seguinte, decidiu voltar ao Hospital Santa Clara. Não para pressionar Camila, mas para tentar observar Gabriel à distância. Queria entender como era a rotina do filho, onde ele ficava enquanto a mãe trabalhava, como se relacionava com outras pessoas. Estacionou do outro lado da rua do hospital e ficou observando. Por volta das 2 da tarde, viu Camila chegando para trabalhar, mas desta vez Gabriel não estava com ela. Ele deve ter ficado em alguma creche ou com algum familiar.
Ricardo sentiu uma pontada de tristeza por não saber nem onde o filho passava as tardes. Continuou observando e viu Camila conversando com uma colega de trabalho. As duas pareciam preocupadas com alguma coisa, gesticulando bastante. Ele teve vontade de se aproximar para ouvir a conversa, mas não queria parecer que estava seguindo ou vigiando Camila. No final da tarde, quando Camila saiu do trabalho, Ricardo a seguiu discretamente para descobrir onde elas moravam. Camila pegou um ônibus que ia para um bairro mais afastado do centro da cidade. Ricardo seguiu o ônibus com o carro, mantendo distância. O ônibus parou em um bairro simples, com casas pequenas e ruas sem muito movimento. Camila desceu e caminhou algumas quadras até uma casa pintada de azul, com um pequeno jardim na frente. Era uma casa modesta, mas parecia bem cuidada. No portão, Gabriel apareceu correndo e pulou nos braços da mãe. Ricardo estacionou a uma distância segura e ficou observando a cena. Gabriel estava contando algo animadamente para Camila, gesticulando bastante. Ela sorriu e bagunçou os cabelos dele antes de entrarem juntos na casa. Era uma cena simples, mas cheia de amor e cumplicidade. Naquele momento, Ricardo percebeu o quanto havia perdido. Nunca teve a oportunidade de buscar Gabriel na escola, de ouvir suas histórias do dia, de participar dos pequenos momentos que formam a relação entre pai e filho. Camila havia vivido todos esses momentos sozinha, construindo uma relação sólida com Gabriel enquanto ele acumulava dinheiro. Voltou para casa com uma determinação nova. Ia fazer tudo o que estava ao seu alcance para conquistar a chance de ser pai para Gabriel. Mesmo que fosse tarde, mesmo que fosse difícil, mesmo que Camila resistisse. Gabriel merecia ter um pai e ele merecia conhecer o filho. Durante os dias seguintes, Ricardo mudou completamente sua rotina. Cancelou reuniões, delegou responsabilidades para seus sócios e começou a estudar sobre paternidade. Comprou livros sobre desenvolvimento infantil, sobre como conversar com crianças, sobre como ser um pai presente. Queria estar preparado para quando Camila decidisse dar uma oportunidade. Também contratou um investigador particular para descobrir mais sobre a vida de Camila e Gabriel. Não para invadi-los, mas para entender melhor as necessidades deles. Descobriu que Camila trabalhava em 2 empregos, como faxineira no hospital durante o dia e como garçonete em um restaurante 2 noites por semana. Gabriel ficava com Dona Conceição, a avó, sempre que Camila precisava trabalhar à noite. O investigador também descobriu que Camila havia tentado entrar em contato com Ricardo algumas vezes durante a gravidez. Tinha mandado cartas para o escritório dele, mas elas haviam sido interceptadas pela secretária da época, que havia instruções de não incomodar Ricardo com assuntos pessoais, durante um período crucial de negociações. A revelação deixou Ricardo furioso. Camila realmente havia tentado contar sobre Gabriel, mas suas próprias instruções de trabalho haviam impedido que ela chegasse até ele. Ele havia criado um sistema tão eficiente para se isolar do mundo pessoal que nem mesmo a notícia da existência de seu filho conseguiu chegar até ele. Ricardo procurou a ex-secretária, que já havia se aposentado, e descobriu que ela ainda guardava as cartas de Camila. Eram 3 cartas, escritas em momentos diferentes da gravidez. Na primeira, Camila contava sobre a gravidez e dizia que queria conversar pessoalmente. Na segunda, escrita alguns meses depois, ela falava sobre o crescimento da barriga e sobre como estava se preparando para ser mãe. Na terceira, escrita poucas semanas antes do nascimento, ela dizia que não aguentava mais tentar contato e que criaria o filho sozinha. Lendo as cartas, Ricardo chorou pela primeira vez em anos. Camila havia passado por toda a gravidez tentando incluí-lo na experiência, e ele, sem saber, havia-a rejeitado completamente. Ela havia enfrentado enjoos, medos, expectativas e alegrias sozinha, porque ele estava ocupado demais construindo um império empresarial. Com as cartas em mãos, Ricardo voltou ao hospital para conversar com Camila novamente. Desta vez, ela concordou em ouvir o que ele tinha para dizer, mas pediu para conversarem após o horário de trabalho, longe de Gabriel. Encontraram-se em uma lanchonete próxima ao hospital. Camila parecia cansada e tensa,
como se estivesse se preparando para mais um confronto difícil. Camila, eu trouxe uma coisa que preciso te mostrar. Ricardo colocou as 3 cartas sobre a mesa. Camila as reconheceu imediatamente e empalideceu. Onde você conseguiu isso? Com minha ex-secretária. Ela tinha instruções de não me incomodar com assuntos pessoais durante aquele período. Interceptou suas cartas sem eu saber. Camila puxou as cartas para si e as folheou rapidamente, revivendo as emoções de cada momento em que as havia escrito. Você não sabia que elas existiam? Não tinha ideia. Se soubesse, teria corrido atrás de você no mesmo dia. Será mesmo? Camila o encarou com ceticismo. Ou teria mandado dinheiro e continuado trabalhando. Não sei, admitiu Ricardo honestamente. Provavelmente teria reagido mal no primeiro momento, mas conhecendo Gabriel agora, sabendo que ele existe, sei que teria mudado minhas prioridades. Ricardo, não dá para voltar no tempo. Não dá para recuperar 5 anos. Não, mas dá para começar agora. Dá para eu aprender a ser pai. E se Gabriel não te aceitar? E se for difícil demais para ele entender que você é o pai? Então vou esperar o tempo que for necessário. Vou provar que sou confiável. Camila ficou em silêncio por alguns minutos, olhando pelas janelas da lanchonete. Ricardo, Gabriel pergunta sobre o pai às vezes. Ele vê outras crianças com os pais e quer entender por que o dele não está junto. O que você fala para ele? Que o papai dele teve que viajar muito para trabalhar. Que ele pensa no Gabriel todos os dias, mas não pode voltar ainda. Por que não pode voltar ainda? Porque eu não sabia se você ia querer conhecê-lo e não queria criar expectativas nele se você fosse rejeitá-lo. Ricardo sentiu mais uma pontada de culpa. Camila havia protegido Gabriel da possibilidade de rejeição, criando uma história que mantinha viva a esperança de um dia conhecer o pai. Camila, eu quero muito conhecer Gabriel. Quero ser pai para ele. Ser pai não é só querer, Ricardo. É estar presente todos os dias. É participar da rotina, das dificuldades, das alegrias pequenas. Eu sei disso agora e estou disposto a aprender. E o trabalho? A empresa? Os negócios? Vou reduzir minha participação. Vou delegar mais responsabilidades. Gabriel vai ser minha prioridade. Camila o estudou por alguns segundos, tentando avaliar se ele estava sendo sincero. Tá bom. Vou aceitar que você conheça Gabriel, mas com condições. Que condições? Primeiro, nada de presentes caros. Não quero que ele cresça achando que amor se demonstra com dinheiro. Concordo. Segundo, se você decidir que é difícil demais e quiser sair da vida dele, me avisa antes de se afastar. Não quero que ele fique esperando sem entender. Não vou me afastar. Terceiro, você não vai tentar mudar nossa vida drasticamente. Gabriel está acostumado com nossa rotina, nossa casa, nosso jeito de viver. Ricardo hesitou nessa condição. Queria dar o melhor para Gabriel. Escola particular, casa melhor, plano de saúde. Mas entendeu que Camila estava protegendo a estabilidade emocional do filho. Tá bom, concordo com tudo. E quarto, vamos devagar. Você vai começar como um amigo da mamãe que quer conhecer Gabriel. Quando ele estiver confortável com sua presença, a gente conta quem você realmente é. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário. Gabriel é uma criança sensível. Não posso simplesmente dizer, Gabriel, esse é seu pai, e esperar que ele aceite naturalmente. Ricardo concordou com todas as condições, ansioso para começar a conviver com Gabriel. Marcaram o primeiro encontro para o sábado seguinte, em um parque próximo à casa deles. Durante a semana que se seguiu, Ricardo se preparou intensamente para o encontro. Comprou livros sobre brincadeiras infantis, pesquisou sobre desenvolvimento de crianças de 5 anos, até mesmo praticou conversas imaginárias com Gabriel. Queria causar uma boa impressão e começar a construir uma relação sólida com o filho. No sábado, chegou ao parque 15 minutos antes do horário combinado. Estava nervoso como nunca havia ficado em nenhuma reunião de negócios. Quando viu Camila e Gabriel chegando, sentiu o coração acelerar. Gabriel usava uma camiseta do seu time de futebol favorito e carregava uma bola pequena.
Oi, Ricardo. Gabriel acenou alegremente ao reconhecê-lo. Você veio brincar com a gente? Vim sim. Trouxe algumas coisas legais para fazermos juntos. Ricardo havia trazido uma pipa, alguns gizes de cera para desenhar no chão e um carrinho verde pequeno, não muito caro, como havia prometido para Camila. Gabriel ficou empolgado ao ver o carrinho verde. É igual ao que você tinha quando era pequeno. Igualzinho, e agora é seu se você quiser. Gabriel olhou para a mãe em busca de aprovação. Camila assentiu com a cabeça e ele pegou o carrinho com cuidado como se fosse um tesouro. Obrigado, Ricardo. É o carrinho mais bonito que eu já vi. Os três passaram a tarde no parque. Ricardo ensinou Gabriel a empinar a pipa, brincaram de corrida com o carrinho novo e fizeram desenhos no chão com giz. Foi a tarde mais divertida que Ricardo tinha tido em anos. Gabriel era uma criança alegre, curiosa e carinhosa. Fazia milhões de perguntas, contava histórias engraçadas e ria de tudo. Ricardo, você sabe jogar futebol? Perguntou Gabriel. Sei um pouquinho. Você quer tentar? Quero, mas eu não sou muito bom ainda. Não tem problema, eu te ensino. Ricardo e Gabriel brincaram de futebol por mais de 1 hora. Gabriel não tinha muita coordenação ainda, mas era determinado e se esforçava muito. Ricardo o elogiava a cada pequena melhora e via como o menino ficava feliz com o reconhecimento. Camila observava tudo à distância, sentada em um banco. Era óbvio que ela estava emocionada ao ver Gabriel tão feliz brincando com uma figura paterna. Mas também havia preocupação em seu olhar, como se temesse que aquilo fosse bom demais para durar. No final da tarde, Gabriel estava claramente cansado, mas não queria ir embora. Ricardo, você vai voltar outro dia para brincar comigo? Se sua mamãe deixar, eu gostaria muito de voltar. Gabriel correu até Camila e puxou sua blusa. Mamãe, deixa o Ricardo voltar outro dia? Ele é muito legal. Claro, meu amor. Se ele quiser voltar, pode voltar sim. Uhul! Gabriel pulou de alegria. Ricardo, na próxima vez você pode trazer uma bola maior para a gente jogar futebol direito? Posso sim. Que tipo de bola você quer? Uma bola oficial, igual aos jogadores. Ricardo olhou para Camila, que fez uma careta discreta. Uma bola oficial custava caro e ela já havia pedido para ele não dar presentes caros. Que tal se a gente comprar uma bola legal, mas não muito cara? Tá bom, qualquer bola serve, desde que dê para jogar direito. No caminho de volta, Gabriel segurou a mão de Ricardo naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ricardo sentiu uma emoção imensa com aquele gesto simples. Estava começando a entender o que significava ser pai. Eram os pequenos momentos, os gestos simples, a confiança inocente de uma criança. Ricardo, você tem filho? Perguntou Gabriel de repente. A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Ele olhou para Camila em busca de orientação, mas ela apenas balançou os ombros, deixando a decisão com ele. Não tenho não, mas gostaria muito de ter um filho igual a você. Igual a mim? Por quê? Porque você é inteligente, engraçado e muito carinhoso. Gabriel ficou vermelho e sorriu timidamente. Se você tivesse um filho, você ia brincar com ele todo dia? Todos os dias que eu pudesse. E ia ensinar ele a jogar futebol? Com certeza. E ia contar história antes de dormir? Todas as noites. Gabriel ficou pensativo por alguns segundos. Eu gostaria que você fosse meu pai, disse finalmente com a inocência típica de criança. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Camila parou de caminhar e olhou para o filho com expressão surpresa. Gabriel, por que você falou isso? Porque ele é legal comigo e porque eu não tenho pai para brincar comigo. Mas você tem pai, meu amor. Ele só não pode estar aqui agora. Mas quando ele vai voltar? Camila olhou para Ricardo, claramente em dúvida sobre como responder. Talvez mais cedo do que você imagina, disse Ricardo suavemente. Gabriel sorriu e voltou a segurar a mão dele. O restante do caminho foi feito em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ricardo estava emocionado pela aceitação natural de Gabriel. Camila parecia estar reavaliando suas resistências iniciais. Quando chegaram na casa de Camila, Gabriel não queria se despedir. Ricardo,
Você quer entrar para conhecer meu quarto? Tenho mais desenhos para te mostrar. Gabriel, o Ricardo precisa ir embora agora. Outro dia ele pode conhecer seu quarto. Promete que vai conhecer meu quarto? Prometo, respondeu Ricardo, olhando diretamente para Camila. Se sua mamãe deixar. Eu deixo, disse Camila suavemente. Outro dia você pode entrar. Gabriel abraçou Ricardo antes de entrar em casa. Foi um abraço apertado e demorado, como se ele não quisesse deixar escapar aquela nova presença em sua vida. Tchau, Ricardo. Obrigado pelo carrinho e pela tarde. Tchau, Gabriel, foi a melhor tarde da minha vida. Depois que Gabriel entrou, Ricardo e Camila ficaram alguns minutos conversando no portão. Ele gostou de você, observou Camila. E eu me apaixonei completamente por ele. Camila, ele é incrível. Ele é uma criança especial mesmo. Muito carinhosa e inteligente. Como você conseguiu criá-lo tão bem sozinha? Não foi fácil. Teve momentos que eu achei que não ia dar conta. Mas Gabriel sempre foi uma criança fácil de lidar. Camila, eu quero muito fazer parte da vida dele. Do jeito certo, respeitando vocês. Estou vendo que você está tentando. Hoje foi bom vê-lo tão feliz. Posso voltar na próxima semana? Pode. Mas, Ricardo, lembra do que conversamos. Vamos devagar. Eu sei. Vou respeitar o tempo dele. Ricardo voltou para casa com o coração cheio. Pela primeira vez em anos, sentia que estava no caminho certo. Gabriel havia o aceito naturalmente e Camila estava dando sinais de que poderia aceitar sua presença na vida do filho. Durante a semana, Ricardo diminuiu ainda mais sua carga de trabalho. Delegou várias responsabilidades para os sócios e começou a sair do escritório mais cedo. Queria ter tempo para planejar atividades com Gabriel e para estudar mais sobre paternidade. Também começou a frequentar o parque onde haviam brincado, observando outras crianças brincando com os pais. Queria entender melhor como funcionavam as relações entre pais e filhos, aprender observando outros homens interagindo com suas crianças. No segundo encontro, uma semana depois, Ricardo levou a bola que havia prometido e alguns outros jogos. Gabriel ficou eufórico ao ver a bola nova e insistiu em jogar futebol durante quase toda a tarde. Desta vez, convidaram outras crianças do parque para jogar junto, e Gabriel fez questão de apresentar Ricardo como meu amigo que joga futebol muito bem. Durante o jogo, Ricardo percebeu como Gabriel se orgulhava de ter alguém para representar o papel de figura paterna na brincadeira. Quando as outras crianças falavam sobre seus pais, Gabriel falava sobre Ricardo com empolgação, como se ele fosse realmente seu pai. No final da tarde, Gabriel perguntou se podia levar a bola para casa. Claro que pode. A bola é sua. Uau! Vou treinar todo dia para ficar melhor no futebol. E da próxima vez que jogarmos, você vai estar craque. Camila observava as interações entre os dois com uma expressão pensativa. Era óbvio que Gabriel estava criando um vínculo forte com Ricardo, e isso a preocupava e a alegrava ao mesmo tempo. Gabriel vai brincar um pouco no balanço que eu quero conversar com o Ricardo. Tá bom, mas não demora, viu? Quando Gabriel se afastou, Camila se aproximou de Ricardo. Ele está se apegando muito a você. E isso é ruim? Não sei ainda. Depende de você ter certeza do que quer. Eu tenho certeza, Camila. Quero ser pai para ele. E se for mais difícil do que você imagina? Ser pai não é só brincar no parque aos sábados. Eu sei disso. Estou me preparando para assumir todas as responsabilidades. Que responsabilidades? Levar ele na escola, ajudar com os deveres, cuidar quando estiver doente, participar das reuniões de pais. E você está disposto a fazer tudo isso mesmo que interfira no trabalho? Estou. Já reduzi muito minha carga de trabalho. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, observando Gabriel brincando. Tá bom. Acho que chegou a hora de contarmos a verdade para ele. Mesmo? Você acha que ele está pronto? Ele pergunta sobre você toda semana. Quer saber quando você vai voltar, fala de você para a vovó, desenha você nos desenhos da família. Acho que ele já te aceita como figura paterna. Como vamos contar? Vamos sentar com ele hoje à noite e explicar que você é o papai dele que esteve viajando e agora voltou. Ricardo sentiu um frio na barriga. Era o momento mais importante de sua vida.
o momento em que oficialmente se tornaria pai de Gabriel. E se ele não entender? E se ficar confuso? Gabriel é uma criança inteligente. Ele vai entender. E além disso, ele quer muito ter um pai. Naquela noite, os três se sentaram na sala da casa de Camila. Gabriel estava um pouco confuso sobre por que era tudo tão sério, mas prestava atenção enquanto brincava com o carrinho verde. Gabriel, a mamãe e o Ricardo precisam conversar uma coisa muito importante com você. É sobre o quê? É sobre o seu papai, disse Camila suavemente. Gabriel largou o carrinho e olhou para a mãe com interesse. Meu papai voltou da viagem? Sim, meu amor, ele voltou. Onde ele está? Quero conhecer ele. Camila olhou para Ricardo, dando a deixa para ele falar. Gabriel, eu sou seu papai. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos processando a informação. Depois olhou para Camila em busca de confirmação. É verdade, mamãe? O Ricardo é meu papai de verdade? É verdade, sim. Gabriel olhou de volta para Ricardo com uma expressão séria que não combinava com seus 5 anos. Você é meu papai mesmo? Não é brincadeira? Sou seu papai mesmo, não é brincadeira. Mas por que você foi embora quando eu era bebê? A pergunta direta e inocente deixou Ricardo sem palavras. Como explicar para uma criança de 5 anos as complexidades do divórcio e das prioridades erradas? Papai teve que viajar muito para trabalhar, mas ele sempre pensou em você todos os dias. E agora você não vai embora mais? Não vou embora mais. Agora vou ficar aqui para ser seu papai. Gabriel ficou pensativo por alguns minutos, olhando para Ricardo como se estivesse tentando reconhecer algo nele. Por isso que você parece comigo? A vovó sempre dizia que eu tenho os olhos do meu papai. Por isso mesmo. Você é igualzinho a mim quando eu era pequeno. E por isso que você sabe brincar tão bem, porque é meu papai de verdade. É por isso sim. Pais sabem brincar porque lembram de quando eram crianças. Gabriel se levantou e caminhou até Ricardo, ficando bem na frente dele. Posso te chamar de papai? Pode sim, eu gostaria muito que você me chamasse de papai. Papai! Gabriel experimentou a palavra e sorriu. Papai, você vai me ensinar a andar de bicicleta? Vou ensinar tudo o que você quiser aprender. E vai me levar na escola. Se sua mamãe deixar, eu levo. E vai dormir aqui em casa? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Ele olhou para Camila, que claramente não estava preparada para essa questão. Gabriel, o papai vai ter uma casa própria, mas vai vir nos visitar sempre. Mas por que não pode dormir aqui? Os papais dos meus amigos dormem na mesma casa que as mamães. Porque o papai e a mamãe são apenas amigos agora. Mas isso não muda o amor que os dois sentem por você. Gabriel ficou visivelmente confuso com a explicação. Vocês não se gostam? Nós nos gostamos como amigos, e os dois amamos muito você. Tá bom. Gabriel pareceu aceitar a explicação, embora ainda estivesse claramente confuso. Papai, você vai vir aqui todos os dias? Vou vir sempre que puder, e você também pode ir na casa do papai às vezes. Você tem uma casa grande? Tenho uma casa bem grande. Quando você quiser, pode conhecer. Quero conhecer agora. Hoje não dá mais, meu amor. Está ficando tarde, interveio Camila. Outro dia você conhece a casa do papai. Gabriel aceitou, mas insistiu para Ricardo ficar mais um pouco para contar uma história antes dele dormir. Ricardo contou uma história sobre um menino corajoso que encontrava tesouros e Gabriel adormeceu no meio da narrativa. Depois de colocar Gabriel na cama, Camila e Ricardo conversaram na sala. Ele aceitou bem, observou Ricardo. Aceitou, mas vai fazer muitas perguntas nos próximos dias. Que tipo de perguntas? Sobre por que você foi embora, sobre por que não moram na mesma casa, sobre como vai ser a rotina agora. Como vamos responder? Com a verdade, mas de um jeito que ele consiga entender. Ele é apenas uma criança. Camila, muito obrigado por ter dado essa chance para mim. Não fiz por você, fiz pelo Gabriel. Toda criança merece ter pai e mãe. Eu sei. E vou fazer de tudo para ser um bom pai. Espero que sim, porque agora ele vai cobrar sua presença. Ricardo saiu da casa de Camila com uma sensação completamente nova. Era oficialmente pai de Gabriel. A criança sabia quem ele era e havia o aceito de forma natural e carinhosa.
Agora vinha a parte mais difícil: aprender a ser pai no dia a dia. Nos dias seguintes, Gabriel ligava para Ricardo várias vezes por dia. Queria contar sobre a escola, sobre os amigos, sobre os desenhos que havia feito. Ricardo atendia todas as ligações com alegria, interrompendo reuniões quando necessário. A secretária ficava surpresa com a mudança de comportamento do chefe. Ricardo, que antes não podia ser interrompido por nada, agora parava tudo para atender ligações de uma criança. "Papai, hoje eu joguei futebol na escola e lembrei de você", dizia Gabriel alegremente pelo telefone. "É mesmo? Você ganhou o jogo?" "Ganhamos. Fiz um gol e falei para todo mundo que meu papai me ensinou." Ricardo sentia o peito se encher de orgulho a cada ligação. Gabriel estava claramente feliz por ter um pai e fazia questão de incluí-lo em todas as suas experiências. Uma semana depois da revelação, Ricardo foi buscar Gabriel na escola pela primeira vez. Havia combinado com Camila que começaria a participar mais ativamente da rotina do filho. Gabriel ficou eufórico ao ver o pai no portão da escola. "Papai, você veio me buscar?" "Vim sim. Como foi a escola hoje?" "Foi ótima. Quero te apresentar para a professora." Gabriel puxou Ricardo pela mão até sua professora, uma mulher simpática de meia-idade. "Tia Ana, esse é meu papai que eu falei para você." "Olá, muito prazer", cumprimentou a professora. "Gabriel fala muito do senhor. Ele está muito feliz desde que o senhor apareceu." "O prazer é meu. Gabriel é uma criança incrível. Ele é sim, muito inteligente e carinhoso. O senhor pode ter muito orgulho dele." No caminho para casa, Gabriel tagarelou sem parar sobre a escola, os amigos e as atividades do dia. Ricardo ouvia cada palavra com atenção, fazendo perguntas e demonstrando interesse genuíno. "Papai, você pode me ajudar com o dever de casa?" "Claro. Que tipo de dever você tem?" "Matemática. Eu não sou muito bom em matemática." "Eu vou te ajudar. Matemática é fácil quando você entende o truque." Em casa, Ricardo sentou com Gabriel na mesa da cozinha e o ajudou com os exercícios de matemática. Teve paciência para explicar cada conta várias vezes até Gabriel entender. Camila observava da porta da cozinha, claramente emocionada ao ver a cena pai e filho. "Pronto, terminei tudo. Papai, você explica muito bem. Você que é muito inteligente e se esforça para aprender." Gabriel abraçou Ricardo e sussurrou no ouvido dele. "Papai, eu te amo." "Eu também te amo, Gabriel. Muito." Foi a primeira vez que trocavam declarações de amor. Ricardo sentiu uma emoção avassaladora, diferente de qualquer coisa que já havia sentido. Era amor incondicional, puro e simples. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nas semanas seguintes, Ricardo estabeleceu uma rotina de visitas regulares. Buscava Gabriel na escola 3 vezes por semana, almoçava com eles nos fins de semana. E levava Gabriel para conhecer sua casa um sábado sim, outro não. Gabriel adorava a casa do pai, especialmente o quarto grande que Ricardo havia começado a decorar, pensando nas visitas do filho. A relação entre os dois se aprofundava rapidamente. Gabriel havia parado de fazer perguntas sobre por que Ricardo havia ido embora e se concentrava em aproveitar o presente. Fazia planos para o futuro, falava sobre as coisas que queria fazer com o pai, sonhava com viagens e aventuras. "Papai, quando eu crescer quero trabalhar com você. Você quer mesmo? Que tipo de trabalho você gostaria de fazer?" "Igual ao seu, usando o computador e falando com as pessoas importantes." Ricardo sorriu, mas também sentiu uma pontada de preocupação. Não queria que Gabriel crescesse com a mesma obsessão pelo trabalho que ele havia tido. "Gabriel, trabalho é importante, mas família é mais importante ainda." "Eu sei, você me falou isso." "E como você sabe que eu falei isso?" "Porque você largou o trabalho para brincar comigo." A resposta simples e direta de Gabriel mostrou para Ricardo que ele estava no caminho certo. Seu filho estava aprendendo, através do exemplo, que família vem em primeiro lugar. Um dia, quando Ricardo foi buscar Gabriel na escola, a criança estava quieta e triste. No carro, ele perguntou o que havia acontecido. "Papai,
Hoje teve reunião de pais na escola. E por que isso te deixou triste? Porque todos os amigos tinham papai e mamãe na reunião, mas eu só tinha a mamãe. Ricardo sentiu o coração apertar. Camila não havia comentado nada sobre reunião de pais, provavelmente para não pressionar. Mas Gabriel claramente havia sentido falta de ter o pai presente. Gabriel, se tiver outra reunião de pais, eu vou junto com a mamãe. Promete? Prometo. Aliás, que tal conversarmos com a sua professora amanhã para saber quando vai ser a próxima reunião? Gabriel ficou visivelmente mais animado. Sério, você vai na reunião? Vou sim. Sou seu pai. E pai participa dessas coisas. No dia seguinte, Ricardo conversou com a professora de Gabriel e descobriu que havia perdido 2 reuniões desde que havia começado a conviver com o filho. A professora ficou feliz em saber que ele queria participar das atividades escolares. É muito importante para as crianças sentirem que os pais se interessam pela vida escolar delas, comentou a professora. Ricardo também descobriu que Gabriel estava tendo dificuldades em uma matéria específica e que a escola havia recomendado aulas de reforço. Camila não havia comentado nada sobre isso. Naquela noite, Ricardo conversou com Camila sobre as questões escolares de Gabriel. Por que você não me falou sobre as reuniões de pais e sobre as dificuldades dele? Por que não queria te pressionar? Você está se acostumando a ser pai aos poucos. Camila, eu sou pai dele. Essas questões são minha responsabilidade também. Eu sei, mas nada. Se Gabriel tem dificuldades na escola, eu preciso saber. Se tem reuniões de pais, eu preciso participar. Camila ficou surpresa com a firmeza de Ricardo. Era óbvio que ela ainda não estava acostumada com a ideia de dividir as responsabilidades parentais. Tá bom. Da próxima vez eu te aviso sobre tudo. E sobre as aulas de reforço? Não tenho dinheiro para pagar professor particular. Então eu pago. É meu filho. É minha responsabilidade. Ricardo, já conversamos sobre isso. Não quero que você resolva tudo com dinheiro. Não estou resolvendo com dinheiro. Estou assumindo minhas responsabilidades financeiras como pai. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, claramente dividida entre aceitar a ajuda e manter sua independência. Tá bom. Mas eu quero participar da escolha do professor. Claro, vamos escolher juntos. Daquele dia em diante, Ricardo passou a participar ativamente de todas as decisões relacionadas a Gabriel. Escolheram juntos um professor de reforço, participaram juntos das reuniões escolares e dividiram as responsabilidades de forma mais equilibrada. Gabriel ficou radiante ao perceber que tinha o pai presente em todas as áreas de sua vida. Seus desenhos começaram a mostrar a família reunida com mais frequência, e ele falava com orgulho sobre ter um pai participativo. Um dia, Gabriel chegou da escola com uma proposta inesperada. Papai, mamãe, eu quero que vocês casem de novo. A declaração deixou Ricardo e Camila sem palavras. Estavam almoçando juntos como faziam todos os sábados, quando Gabriel soltou a frase como se fosse a coisa mais natural do mundo. Gabriel, por que você quer que a gente case de novo? Perguntou Camila delicadamente. Porque os pais dos meus amigos são casados e moram na mesma casa. Eu quero que vocês morem na mesma casa também. Ricardo e Camila se entreolharam, sem saber como lidar com a situação. Filho, o papai e a mamãe se gostam muito como amigos, mas vocês não se amam como marido e mulher? Interrompeu Gabriel. A pergunta direta deixou os 2 adultos ainda mais desconfortáveis. É complicado, Gabriel, tentou explicar Ricardo. Às vezes as pessoas se amam de jeitos diferentes. Mas se vocês se amam como amigos e os 2 me amam, por que não podem morar todos juntos? A lógica simples de Gabriel era difícil de refutar. Na mente dele, amor era amor, e se todos se amavam, deveriam ficar juntos. Gabriel, vamos conversar sobre isso depois, tá bom? Disse Camila, claramente desconfortável. Tá bom, mas eu quero que vocês pensem bem. Seria muito legal se a gente fosse uma família de verdade. Depois que Gabriel foi brincar, Ricardo e Camila ficaram conversando sobre o pedido do filho. Ele não vai desistir facilmente dessa ideia, observou Camila. Provavelmente não. Para ele, é óbvio que a gente deveria estar junto. Ricardo, você sabe que isso não é possível, né?
Por que não é possível? A pergunta de Ricardo surpreendeu Camila. Porque nós não somos um casal. Somos apenas os pais do Gabriel. E se tentássemos ser um casal de novo? Camila ficou em silêncio, claramente chocada com a sugestão. Ricardo, você está sugerindo que a gente volte por causa do Gabriel? Não. Estou sugerindo que a gente tente de novo, porque talvez valha a pena. Você está falando sério? Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, pensando na resposta. Nos últimos meses de convivência, havia percebido que ainda sentia algo por Camila. Não era mais a paixão intensa do início do relacionamento, mas havia carinho, respeito e uma compatibilidade natural. Estou falando sério. Esses meses me fizeram perceber o quanto eu mudei e o quanto vocês são importantes para mim. Ricardo, não dá para voltar no tempo. Muita coisa aconteceu. Não estou querendo voltar no tempo. Estou querendo construir algo novo, baseado no que somos hoje. Camila se levantou e caminhou até a janela, claramente agitada com a conversa. Isso é loucura. A gente se separou por motivos sérios. Motivos que não existem mais. Eu mudei minha relação com o trabalho. Você não está mais sozinha criando Gabriel. Mas e se não der certo? Gabriel vai sofrer ainda mais. E se der certo? Gabriel vai ter a família que ele quer. Camila ficou em silêncio por vários minutos, olhando pela janela, sem realmente ver nada. Preciso pensar, Ricardo. Isso mexe com muita coisa. Tudo bem. Não estou pressionando. Só quero que você saiba que estou aberto à possibilidade. Naquela noite, Ricardo voltou para sua casa pensando na conversa com Camila. A sugestão havia surgido espontaneamente, mas quanto mais pensava no assunto, mais convicto ficava de que fazia sentido. Eles se davam bem como pais, se respeitavam mutuamente e ainda havia carinho entre eles. Durante a semana seguinte, a conversa sobre casamento não foi mencionada novamente, mas havia uma tensão diferente no ar sempre que os três estavam juntos. Gabriel continuava fazendo comentários sobre como seria bom se morassem todos na mesma casa, mas não pressionava diretamente. Um evento inesperado acabou forçando uma decisão sobre o futuro da família. Gabriel ficou doente, com uma febre alta que não baixava com medicação. Camila entrou em pânico e ligou para Ricardo no meio da madrugada. Ricardo, preciso levar Gabriel para o hospital. A febre está muito alta e ele está delirando. Estou indo para aí agora. Não sai de casa até eu chegar. Ricardo chegou na casa de Camila em 15 minutos e encontrou Gabriel ardendo em febre, quase inconsciente. Pegou o menino no colo e o levou correndo para o carro com Camila ao lado. Durante o caminho para o hospital, Gabriel abriu os olhos e olhou para Ricardo. Papai, eu vou ficar bom? Vai ficar bom sim, meu filho. Papai está aqui. Gabriel sorriu fracamente e fechou os olhos novamente. Ricardo dirigiu o mais rápido que pôde, sentindo uma angústia desesperadora ao ver o filho tão frágil. No hospital, Gabriel foi atendido rapidamente. Os médicos descobriram que ele estava com uma infecção bacteriana, que requeria internação e antibióticos intravenosos. Ricardo e Camila passaram as próximas 48 horas no hospital, revezando para ficar ao lado de Gabriel. Durante uma das madrugadas, enquanto Gabriel dormia sedado, Ricardo e Camila conversaram nos corredores do hospital. Ele está melhorando, disse Ricardo, tentando confortar Camila. Eu fiquei com tanto medo. Quando vi ele delirando, pensei que ia perdê-lo. Não vai perder, Gabriel é forte. Camila começou a chorar, liberando toda a tensão acumulada. Ricardo, eu não sei o que faria se perdesse ele. Ele é tudo na minha vida. Ricardo abraçou Camila e a deixou chorar. Sentiu uma emoção imensa ao perceber o quanto ela amava Gabriel e o quanto havia se sacrificado por ele durante todos esses anos. Camila, você é uma mãe incrível. Gabriel tem muita sorte de ter você. E tem sorte de ter você também. Esses meses me fizeram perceber o quanto ele precisava de um pai. E você, não precisava de ajuda para cuidar dele? Camila se afastou do abraço e o encarou. Preciso sim. É muito pesado criar uma criança sozinha. Então por que resiste tanto à ideia de tentarmos de novo?
porque tenho medo de me machucar de novo. Eu também tenho medo, mas talvez valha a pena arriscar. Gabriel se recuperou completamente em uma semana, mas a experiência da internação havia criado uma proximidade ainda maior entre Ricardo e Camila. Eles haviam passado por uma crise juntos e saído mais unidos. Uma semana depois da alta de Gabriel, os três estavam almoçando quando Gabriel fez uma observação que mudou tudo. Papai, mamãe, vocês ficaram mais amigos depois que eu fiquei doente. Por que você acha isso, meu amor? Perguntou Camila. Porque vocês ficaram juntinhos cuidando de mim. E agora vocês conversam mais e sorriem mais. Ricardo e Camila se entreolharam, percebendo que Gabriel estava certo. A experiência no hospital havia aproximado os dois de forma natural. Gabriel, se o papai e a mamãe decidissem morar na mesma casa, você ficaria feliz? Perguntou Ricardo. Gabriel largou o garfo e olhou para o pai com os olhos brilhando. Vocês vão morar juntos? Estamos pensando na possibilidade, respondeu Camila suavemente. Uhul! Nós vamos ser uma família de verdade. Gabriel saltou da cadeira e abraçou os dois pais ao mesmo tempo. Mas, Gabriel, disse Ricardo, se decidirmos morar juntos, você tem que entender que às vezes papai e mamãe podem brigar, como todos os casais. Tudo bem, meus amigos dizem que os pais deles brigam às vezes, mas depois fazem as pazes. E se não der certo? Se decidirmos que é melhor morarmos separados? Gabriel ficou sério por um momento, pensando na pergunta. Se não der certo, vocês continuam sendo meu papai e minha mamãe. Sempre, respondeu Camila firmemente. Isso nunca vai mudar. Então tá bom, podem tentar. Naquela tarde, depois que Gabriel foi dormir, Ricardo e Camila tiveram a conversa mais importante de suas vidas. Então vamos tentar mesmo? Perguntou Ricardo. Vamos, mas com condições. Que condições? Primeiro, se não der certo, nos separamos como pessoas maduras, sem brigas, sem traumas para Gabriel. Concordo. Segundo, você mantém sua nova relação com o trabalho. Gabriel e eu somos prioridade. Sempre serão. Terceiro, construímos a relação devagar. Não vou me mudar para sua casa amanhã. Vamos nos conhecer de novo primeiro. Faz sentido. E quarto, se em algum momento eu sentir que você está voltando ao padrão antigo, eu saio imediatamente. Não vou voltar ao padrão antigo. Aprendi a lição. 6 meses depois, Ricardo, Camila e Gabriel se mudaram para uma casa nova que haviam escolhido juntos. Era uma casa em um bairro tranquilo, com um quintal grande para Gabriel brincar e espaço para todos viverem confortavelmente. Gabriel estava radiante com a nova casa e com a família reunida. Fazia questão de mostrar o quarto dele para todos os amigos e falava com orgulho sobre ter uma família normal, como os colegas. Ricardo manteve sua promessa de priorizar a família sobre o trabalho. Delegou ainda mais responsabilidades na empresa e estabeleceu horários rígidos para não trabalhar em casa. Chegava todo dia às 6 da tarde e dedica as noites e fins de semana integralmente para a família. Camila parou de trabalhar como faxineira e voltou a estudar. Ricardo insistiu em custear os estudos dela, e ela aceitou com a condição de que seria um investimento no futuro da família, não caridade. Quero me formar para ter uma profissão melhor e ajudar no orçamento da casa, disse ela. Você já ajuda criando nosso filho e construindo nosso lar, respondeu Ricardo. A relação entre Ricardo e Camila foi se reconstruindo gradualmente. Não era a paixão intensa do início do relacionamento, mas era algo mais sólido e maduro. Eles haviam aprendido a se comunicar melhor, a respeitar as necessidades um do outro e a trabalhar juntos pelos objetivos da família. Gabriel se tornou uma criança ainda mais feliz e confiante. Suas notas na escola melhoraram, ele fez novos amigos e desenvolveu hobbies que envolviam toda a família. Ricardo ensinou Gabriel a jogar xadrez. Camila ensinou ele a cozinhar pratos simples, e os três começaram a fazer caminhadas juntos nos fins de semana. Um ano depois de estarem morando juntos, durante uma dessas caminhadas em família, Gabriel fez uma observação que resumiu perfeitamente como todos se sentiam. Papai, mamãe,
Vocês sabem qual é a melhor parte de termos uma família? Qual é, meu amor? Perguntou Camila. É que eu não preciso mais desenhar vocês separados. Agora posso desenhar nós três juntos de verdade. Ricardo olhou para Camila e sorriu. Eles haviam conseguido construir não apenas uma família, mas um lar cheio de amor, compreensão e felicidade. Gabriel tinha razão. Agora eles eram realmente uma família, no sentido mais completo da palavra. 2 anos depois, durante uma festa de aniversário de Gabriel, Ricardo refletiu sobre toda a jornada que os havia trazido até ali. Olhou para o filho correndo pelo quintal com os amigos, para Camila organizando a festa, com um sorriso no rosto, e sentiu uma gratidão imensa por ter descoberto o que realmente importava na vida. Se não tivesse ido buscar aqueles documentos na casa abandonada, se não tivesse encontrado o ursinho e o caderno com os desenhos, talvez nunca tivesse conhecido Gabriel. Talvez nunca tivesse aprendido que sucesso não se mede por dinheiro ou reconhecimento profissional, mas pelos sorrisos de quem você ama e pela certeza de que está presente nos momentos que realmente importam. Gabriel correu até ele e puxou sua camisa. Papai, obrigado por ter voltado. Obrigado por ter me esperado, meu filho. Eu não estava esperando, Gabriel riu. Eu nem sabia que você existia. Mas agora que você está aqui, não deixa eu ir embora de novo, tá? Nunca mais, Gabriel. Agora somos uma família para sempre. Gabriel sorriu e voltou correndo para brincar com os amigos. Ricardo ficou observando, sabendo que havia encontrado sua maior conquista na vida. O amor incondicional de um filho e a segunda chance de ser a pessoa que sempre deveria ter sido. Camila se aproximou e ficou ao lado dele, também observando Gabriel. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou ela. Me arrependo de ter demorado tanto para entender o que era importante, mas não me arrependo de nada que nos trouxe até aqui. Nem eu. Gabriel me ensinou que, às vezes, as melhores coisas da vida vêm dos momentos mais difíceis. E me ensinou que pai não é quem está presente desde o primeiro dia, mas quem faz questão de estar presente em todos os dias que conseguir. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando Gabriel brincar e rindo com os amigos. Era uma cena simples, mas carregada de significado para quem havia quase perdido a chance de vivenciá-la. Quando Gabriel completou 8 anos, ele ganhou um presente especial, um irmãozinho. Camila havia engravidado depois de 2 anos de casamento renovado, e desta vez, Ricardo viveu cada momento da gravidez com intensidade. Foram juntos a todas as consultas médicas. Ele sentiu o bebê se mexer na barriga dela, ajudou a escolher o nome e esteve presente no parto. Gabriel ficou eufórico com a chegada do irmão mais novo, que foi chamado de Mateus. Fazia questão de ajudar com tudo, desde trocar fraldas até dar mamadeira. Dizia para todos que encontrava que era o irmão mais velho e que ia ensinar Mateus a jogar futebol quando ele crescesse. Papai, agora nossa família está completa? Perguntou Gabriel um dia, enquanto segurava Mateus no colo. Nossa família sempre esteve completa desde o dia que nos encontramos, respondeu Ricardo. Mateus só deixou ela ainda mais especial. E você não vai embora nunca mais? Nunca mais. Agora eu sei que o lugar do papai é aqui com vocês. Gabriel sorriu e beijou a testa do irmãozinho. Mateus, você tem muita sorte. Nosso papai é o melhor papai do mundo. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao ouvir as palavras do filho. Havia trilhado um longo caminho desde aquele dia em que encontrara o ursinho e o caderno na casa abandonada. Havia descoberto não apenas que era pai, mas como ser um pai presente, amoroso e dedicado. A empresa que havia construído continuava prosperando, mas agora sob a gestão compartilhada com seus sócios. Ricardo havia aprendido a delegar e a confiar na equipe, permitindo que tivesse tempo de qualidade para a família, sem comprometer o sucesso profissional. Gabriel cresceu, se tornando um menino confiante, carinhoso e responsável. Excelente aluno na escola, bom amigo para os colegas e irmão protetor para Mateus. Sempre que alguém perguntava sobre sua família, falava com orgulho sobre o pai que havia voltado da viagem, para ficar com eles para sempre. Anos mais tarde,
Quando Gabriel já estava adolescente, Ricardo encontrou por acaso o caderno de desenhos infantis guardado em uma caixa no armário. As páginas amareladas pelo tempo ainda mostravam os rabiscos de uma criança que sonhava ter o pai por perto. Mostrou o caderno para Gabriel, que riu ao ver seus desenhos de criança. Eu lembro desse caderno. Eu desenhava você antes mesmo de te conhecer. Como você sabia que aspecto eu tinha? Não sabia. Eu só desenhava como eu imaginava que um pai deveria ser. E como você imaginava? Alguém de terno, porque os pais importantes usam terno. Alguém alto e forte para me proteger. E sempre sorrindo, porque pai tinha que ser feliz. Ricardo olhou os desenhos com emoção, percebendo como Gabriel havia idealizado uma figura paterna, mesmo sem conhecê-la. Eu correspondi às suas expectativas? Você foi muito melhor que minhas expectativas, porque você é real. Gabriel, você me perdoa por ter demorado tanto para aparecer? Gabriel, agora com 15 anos e quase da altura do pai, olhou para Ricardo com uma seriedade que não combinava com sua idade. Pai, você não precisa de perdão. Você apareceu quando era para aparecer. Se tivesse aparecido antes, talvez não fosse a pessoa que é hoje. E eu gosto muito da pessoa que você é. As palavras de Gabriel tocaram profundamente Ricardo. Seu filho havia crescido com uma sabedoria e maturidade admiráveis, capaz de entender que às vezes as coisas acontecem no tempo certo, mesmo que não seja o tempo que planejamos. Você sabe que eu te amo muito, né? Sei. E você sabe que eu também te amo, né? Sei. Gabriel sorriu e abraçou o pai. Pai, obrigado por ter procurado aqueles documentos na Casa Velha. Se não tivesse ido lá, talvez nunca tivéssemos nos conhecido. Foi o melhor erro que já cometi. Fui buscar papéis e encontrei um filho. Não foi erro, foi destino. Fim da história. Agora me conta o que você achou da história e de onde você está nos assistindo. Se você ficou emocionado em algum momento ou se conectou com algum dos personagens, deixa nos comentários palavras sinceras sobre seus sentimentos. Você acha que Ricardo tomou as decisões certas? E Camila foi sábia ao dar uma segunda chance? Nos encantaria ler sua opinião. Muito obrigado pela companhia e não esquece de deixar o like. E principalmente se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.